Bom dia, 7 de julho. Fiquei uns dias aí sem passar, porque é um, é um troço que está acontecendo no planeta. Mas vejam o seguinte, nós temos a tendência de acreditar que o discurso, que a palavra não tem sentido. Sim, a palavra tem muito sentido. A palavra é devastadora, ainda mais quando ela está subordinada a uma estratégia que cuidadosamente vai andando e se articulando para formar um sentimento naqueles que nos ouvem. Pois nós temos problemas extraordinários pelo mundo e todos fundamentalmente sustentados numa narrativa, a narrativa que eu prefiro dizer, ao contrário do que eles dizem, é uma narrativa do fim do mundo. A Covid, ela trouxe para a humanidade uma série de questões. A interrupção da cadeia de suprimentos, por exemplo, coloca para todas as nações a necessidade de repensar as suas formas de abastecimento, seja de energia, seja de medicamentos, seja de alimento, seja de insumos para as cadeias industriais. A interrupção nesta cadeia de suprimentos, ela é avassaladora. É a causa fundamental do processo inflacionário no mundo. Vejam que as inflações pelo planeta estão começando a passar dos 2 dígitos. Nos Estados Unidos, isso até um tempo atrás era impensável. Na Europa, menos ainda. Então, a Covid, ela gerou um processo de repensar o mundo a partir de consequências efetivamente sentidas pela população. E isso, na política, traz as suas consequências. Vejam, eu vou falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na era Trump e pós-Trump, se encaminha para a derrocada do império. Eu não tenho dúvida disso. Não existe império que sobreviva a todos os tempos. Assim, todos os impérios caíram, nasceram, desenvolveram, caíram, foram carcomidos. O Império Persa, o Império Romano, o Império Egípcio, o Império Alemão. O Império Alemão não é só o Terceiro Reich. A maior economia do planeta no final do século XIX e começo do século XX. O Império Britânico, substituído pelo Império Americano. Eles terminam, os impérios terminam, e os Estados Unidos estão na caminhada acelerada para isso. Acreditem, por exemplo, 71% dos republicanos acreditam que Donald Trump foi roubado na eleição. E Trump ficou a metade do mandato dele dizendo que seria roubado na eleição. Entrou na eleição, fez um caminhão de votos, quase 80 milhões de votos, perdeu a eleição e disse que foi roubado na eleição. O que fez? Mandou os seus fanáticos para invadirem o Capitólio. Agora, já existem informações de que ele queria ter ido comandar a invasão do Capitólio. As investigações na Câmara mostram isso. Então veja o seguinte, no pós-pandemia, e depois soma o evento guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que na verdade é guerra Estados Unidos-China, pelo domínio das estruturações econômicas globais, tem gerado situações de polarização que são gravíssimas, gravíssimas e que têm efeitos aqui no Brasil. Vou fazer um post depois sobre isso, talvez hoje ainda. Vejam, esta narrativa americana, com um processo crescente de ruptura, de fragilização das instituições do Estado democrático, assim como nós o conhecemos, são avassaladoras. O Trump botou 3 ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos. Resultado disso, por exemplo, Nova York, tu poderia ter armas, mas não poderia andar com armas na rua. Não poderia ter o porte de arma. A Suprema Corte vem e autoriza o porte de arma na rua. Todo cidadão americano pode portar armas na rua. Agora, fim de semana, um rapaz
com 2 fuzis comprados. Foi para a rua e matou um monte de gente no 4 de julho. E mais de 300 eventos só esse ano aconteceram nos Estados Unidos. Por quê? A Suprema Corte Americana decidiu que sim. Querem outra? A Suprema Corte Americana decidiu que a Agência de Regulação Ambiental nos Estados Unidos não pode interferir nas questões que digam respeito à emissão de carbono pelas usinas de carvão, por exemplo. Não pode. A Suprema Corte disse que a agência reguladora não pode. Olha o efeito desse negócio. E os juízes que o Trump indicou vão ficar 40 anos na Suprema Corte Americana. Ah, querem falar do tema do aborto? Depois de 50 anos de uma determinada prática, a Suprema Corte vem e faz o quê? Muda. Não pode mais. Cada estado tem que tomar a sua decisão. Então aquele meio oeste que sufraga o Trump, por exemplo, aquilo ali vai terminar com a livre disposição das mulheres sobre os seus futuros. É esse o tema do aborto. Quem decide isso? A Suprema Corte. O que é isso? Um dos pilares da institucionalidade democrática americana. O que mais vem pela frente? Não se sabe. Mas se sabe, sim, que mais coisa virá. Ora, em novembro, agora, os Estados Unidos têm as eleições de meio de mandato. Provavelmente o Biden vai perder essas eleições. Provavelmente vai perder. Quem vai ganhar essas eleições? O trumpismo. Biden perde a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado ele tem 50-50. Não governa mais, já não está conseguindo governar. Vejam, estas situações que estão na política, elas decorrem de um procedimento global que nasce de um determinado discurso que posiciona a civilização frente ao mundo. E nós não estamos isolados disso. Se nós olharmos para o Brasil, nós vamos ver que Bolsonaro repete esse mesmo discurso, essa mesma narrativa. Qual é a narrativa? A narrativa de que existe uma determinada liberdade e que esta liberdade só pode ser defendida por eles. Eles quem? Os fanáticos bolsonaristas, como fazem os fanáticos trumpistas. Já disse isso aqui. Trump foi. O trumpismo fica. O favorito hoje no Partido Republicano é o governador da Flórida, que é mais conservador do que o Trump. Como é que isso vai operar do ponto de vista do teatro das nações? Vejam, esses movimentos da extrema-direita, eles não operam exclusivamente nos Estados Unidos e no Brasil. Eles estão na Hungria, eles estão na Turquia, eles estão em países dos Balcãs. Eles estimulam esse processo de guerra, esse expansionismo da OTAN. Ou seja, a quadra da humanidade é terrível. Hoje, tu pega o aumento das commodities, o preço das commodities, ele é estimulado à custa de quê? Lei de mercado, demanda. Nunca se ganhou tanto dinheiro na indústria farmacêutica quanto com a doença. Nunca se ganhou tanto dinheiro no agronegócio quanto com a fome. Nunca se ganhou tanto dinheiro na indústria armamentista quanto com a guerra. Que estão aí. Ora, nós precisamos gerar um processo de repensar a democracia. E repensar a democracia num campo humanista, não digo nem num campo de esquerda, mas num campo humanista, é compreender que um novo mundo é necessário, com novos padrões econômicos, uma nova indústria é necessária. A indústria da saúde, do alimento, da energia. Nós podemos fazer, temos tudo para fazer. E capitalistas podem ganhar muito dinheiro com esse novo modo de fazer econômico, com a ecoeconomia. Agora, acreditem, o discurso importa. Importa, a palavra importa. A palavra define a vida, define futuros. E mais do que isso, o discurso, com palavras bem articuladas, constrói exércitos que podem marchar para o bem ou podem marchar para o mal. Até agora, o caminho deles, creio, é o mal. E nós estamos mal na foto, mano. Vamos pensar.